Amém? Para não tomarmos muito tempo, visto que a gente está um pouquinho corrido hoje, vamos à leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, te louvamos pela sua santa palavra diante de nós, Senhor. Rogamos a graça do seu Espírito para a iluminação nesse momento, Senhor, de meditação na sua palavra, de exposição, de reflexão, observação e aplicação para as nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor, pois sem o seu Espírito é impossível o homem compreender no seu coração essas verdades tão maravilhosas a respeito do seu amor. O homem é incapaz, Senhor, por si mesmo, de compreender isso que está tão claro, pois essa clareza só pode vir do seu Espírito. Somente o seu Espírito pode nos esclarecer. Somente o seu Espírito pode vir ao nosso coração como uma bomba, Senhor, como uma dinamite, destruindo, Senhor, a nossa cegueira, a nossa apatia, e trazendo-nos uma inclinação diante do seu grande amor, derramado por nós na pessoa do seu Filho Cristo. Rogamos para que o seu Espírito traz luz, Senhor, aos nossos corações, pois somente por uma leitura breve desse texto já dá para notar a maravilha que está descrita aqui no seu amor, mas em forma de metáfora é necessário clareza, iluminação, explicação. Nos ajuda, me conduz, Senhor, me dê graça, que seu povo seja edificado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês a respeito do amor que restaura, do amor de Deus que restaura, e a fidelidade de Deus, que é incondicional para conosco. Quero refletir um pouquinho sobre isso. Essa é a ideia desse capítulo 3 aqui. Vai tratar um pouquinho da reconciliação de Oséias com a sua mulher, que é uma figura, é uma metáfora do amor de Deus para com o seu povo, trazendo restauração, trazendo transformação, embora sejamos indignos do mesmo. O capítulo 3 aqui de Oséias é um dos textos mais curtos, conforme vocês puderam ver. 5 versículos apenas, é um texto bem curtinho, mas ao mesmo tempo é um texto intenso, é um texto profundo, é um dos textos mais intensos do Antigo Testamento. Nele nós vemos o que nós podemos chamar de uma metáfora encarnada. Nesse texto, nesse bloco aqui que nós lemos, nesse capítulo inteiro, melhor dizendo, que nós lemos, nós vemos aqui uma metáfora encarnada. Nós vemos aqui o profeta sendo chamado para amar novamente a sua esposa, embora ela seja uma mulher infiel a ele.
né? Então nós vemos aqui nessa metáfora, Deus, ele usando essa história, né, esse conto, essa realidade do profeta, como uma parábola viva do seu amor restaurador pelo seu povo, apesar do seu povo ser um povo que está sempre o abandonando, está sempre o deixando de lado, né? Então Deus, ele usa essa história como uma parábola viva do seu amor. Deus quer, através da história, né, dessa metáfora, da história do profeta, que ele chama o profeta para viver, para trazer uma mensagem para os homens, para trazer uma mensagem para o seu povo, né, que Deus ama constantemente o seu povo, ama profundamente os seus eleitos, apesar de esse povo ser um povo indigno, apesar desse povo ser um povo que está sempre o abandonando. Então, nesse capítulo, nós encontramos o coração do Evangelho no Antigo Testamento. Capítulo que a gente leu aqui, esses versos aqui está o resumo, né, do coração do Evangelho no Antigo Testamento. Aqui nesse texto nós encontramos graça, redenção e restauração. Nós vemos a graça de Deus se manifestar, nós vemos o amor de Deus de forma sacrificial em Cristo através da vida do profeta, ao resgatar, ao pagar o preço pela sua esposa, trazendo assim uma figura de redenção e culmina numa restauração. Nós vemos isso nitidamente. Nesse texto aqui, com essa leitura, fica clara duas coisas aqui para nós. A primeira, o amor de Deus é muito mais forte do que o pecado do povo. Primeira coisa que fica claríssima para nós aqui é isso, que o amor de Deus é muito mais forte do que o pecado do povo. Isso é maravilhoso. Quando eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, é verdade. Isso é verdade. É só você fazer uma análise bem breve da sua própria realidade, da sua própria vida. Se o amor de Deus não fosse muito maior do que o seu pecado, você hoje não estaria aqui. Então fica muito claro, nítido para a gente, que o amor de Deus é muito mais forte do que o pecado do povo. Isso é escandaloso, irmão. Isso é escandaloso. Isso é gritante. Se algum dia você ouvir a respeito do amor de Deus por você, e você não ficar impactado, não ficar maravilhado, não ficar constrangido, não ficar desesperado de vergonha, e ao mesmo tempo cair rendido diante desse Deus, você não está compreendendo o amor de Deus da forma apropriada, da forma correta. Então, nós vemos nitidamente aqui nesse texto o amor de Deus, que o amor de Deus é muito mais forte do que o pecado do povo. E a segunda coisa que fica clara para a gente aqui nesse texto é que a disciplina de Deus, embora ele nos ame, demonstre o seu amor, a disciplina dele visa a restauração e não a destruição. Deus nos ama, mas não nos isenta de disciplina, não nos isenta, né, de orientação, de castigo. Eu estou poupando as palavras, mas Deus castiga. A gente peca, a gente ofende a Deus, porque a gente não pode falar de castigo. Deus castiga. E o castigo de Deus não é para destruição com relação aos seus eleitos. É para restauração. Isso que é maravilhoso. Deus castiga para nos restaurar. Deus disciplina para nos restaurar, para nos trazer de volta para Ele mesmo. Então nós vemos aqui, né, nesse texto aqui, uma ideia que surge é que Deus, em seu amor fiel, Ele busca, Ele compra e Ele restaura os que o abandonam. Apesar de nós abandonarmos o Senhor, Deus, com o seu amor fiel, Ele nos busca, Ele nos compra e Ele nos restaura. Essa é a disposição do Senhor com relação a nós, apesar dos nossos abandonos, apesar das nossas fragilidades, fraquezas, transgressões e pecados contra esse Deus Santo. Então, como nós podemos ver aqui com essa narrativa, com a história do profeta, como o amor de Deus por nós se revela de forma tão poderosa através dos gestos de Oséias. Nós vamos ver aqui, vamos tratar a respeito disso, como o amor de Deus se revela através dos gestos desse profeta que o Senhor chamou para representá-lo.
vamos observar esse texto em 3 movimentos que revelam o profundo amor de Deus, né, que é a ordem divina, a ação redentora e uma promessa futura. Nesse texto aqui eu quero tratar essas 3 particularidades, esses 3 movimentos que é possível encontrar aqui nesse texto. Uma ordem divina, uma ação redentora e uma promessa futura. É isso que nós temos aqui nesse texto. Primeiro, começando, no verso 1 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Então nós vemos aqui, primeiramente já de cara no texto, uma ordem direta do próprio Deus ao profeta. Vá e trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser uma mulher adúltera. Então nós vemos aqui uma ordem escandalosa da parte do próprio Deus. Se nós fizermos uma análise bem rapidinha da nossa própria realidade, eu acho que ninguém gostaria, de ser traído e depois receber uma ordem de ir amar a pessoa que te traiu. Isso, só por aí, só esse início aqui já é um baque para a gente, já é um escândalo. Normalmente a gente está cheio de justiça própria, cheio de vontade de se justificar, de sermos senhores da razão, quando na verdade Deus manda ao profeta fazer isso daqui. Vá e trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e de ser adúltera. Então isso daqui é um escândalo. Deus ordena que Oséias exame novamente uma mulher que o traiu. Uma mulher que ele tratou bem, mas apesar do seu tratamento e da sua fidelidade para com ela, ela não correspondeu. Ela foi uma mulher adúltera, foi uma mulher que o traiu, foi uma mulher que o abandonou, apesar de ele apenas ter feito bem para ela. Apesar de ele ter a amado, apesar de ele ter se casado com ela, ter se aliançado com ela, apesar de ele ter feito diversas coisas por ela, ela simplesmente o abandonou. Então isso é escandaloso, porque Deus ordena que ele ame ela novamente, apesar da falha dela, apesar da quebra da aliança dela. Deus ordena que ele a ame. Esse amor não é apenas uma emoção ou um simples sentimento. Deus não pede para que o profeta sinta amor por ela. Deus não fala para o profeta para que ele desperte novamente um amor pela sua mulher, apesar de ela ter o traído. Não, Deus aqui dá uma ordem direta. Aqui é uma ordem. Aqui envolve uma ação. Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma ação, é uma decisão. É uma ordem direta que Deus está dando. Vá e ame. Essa foi a ordem de Deus. Deus não queria que ele sentisse. Estava para além do sentimento. Estava para além da emoção. Era uma decisão. Deus está dando uma ordem. Vá e ame-a. Vá e ame-a. Isso reflete o amor de Deus por Israel, que se desviou para outros deuses. É o que a gente está tratando, é o que a gente cantou, foi o que foi dito nas exposições anteriores, é o que Deus está passando com a realidade do seu povo desde a queda. Desde a queda. Isso reflete o amor de Deus por nós. Nós nos desviamos buscando outros deuses, abandonando o Senhor, em rebelião contra o Senhor, mas apesar das nossas rebeldias, rebeliões, abandonos, o Senhor permanece nos perseguindo com o seu amor, que é fiel. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Isso constrange. É o que diz na continuação. Ame, na parte B do versículo. Olha lá, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Ou seja, o povo de Israel era esse povo,
que apesar de ser amado por Deus, ia atrás dos ídolos, ia atrás da idolatria, abandonava o Senhor, queriam procurar os seus próprios caminhos. Esse texto aí está falando da gente. Esse texto está falando de nós somos esses, que compreendemos que temos tudo no Senhor, mas apesar de ter tudo, abandonamos com maior facilidade. Trocamos o Senhor pelas nossas idolatrias, trocamos o Senhor por aquilo que nós consideramos ser precioso para nós, visto que nós declaramos que o Senhor é o nosso tudo. Nós o abandonamos, nós o largamos, nós nos desviamos atrás dos ídolos que nós criamos em nossos próprios corações. Mas apesar dos nossos ídolos, o Senhor, Ele decidiu nos amar. Isso é escandaloso, isso é chocante, mas acima de tudo, isso também é graça. Isso é bondade, isso é misericórdia da parte de Deus para conosco. Deus ama os indignos. Deus ama os indignos. Isso daqui é maravilhoso, irmãos. Deus ama os indignos. Deus nos ama. É por isso daqui que eu sou crente. É por isso daqui que eu sou cristão. Porque Deus decidiu me amar, não porque eu sou amável, mas porque Ele é amor. Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão soberana dele. Ele decidiu me amar, Ele decidiu nos amar, apesar de nós. Isso é graça, misericórdia, bondade. Deus decidiu nos amar apesar dos nossos abandonos com relação a Ele. Essa é a maravilha do Evangelho. Deus ama os indignos, apesar dos indignos. Deus ama a nós, não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. 1 de João 4:8. E Deus quer, com essa narrativa, que Oséias viva isso na pele, amando sua mulher, apesar de ter sido traído. Deus escolheu Oséias para trazer essa figura, essa metáfora, para trazer essa ilustração do seu próprio amor. Deus quer que Oséias viva isso na pele. Quer que Oséias viva isso que ele mesmo vive. Amar alguém que o abandona. Amar alguém que está sempre o traindo. Deus quer ensinar Oséias o que é o amor soberano. O que é o amor de Deus. Irmãos, a gente precisa aprender. Desconsidera Oséias aqui e considera que Deus está falando contigo. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer de nós. Que reflitamos esse amor dele. O amor que ama apesar das falhas, apesar das infidelidades, apesar das traições, apesar. Deus quer que nós amamos, não olhando para o próximo, mas olhando para Ele primeiramente. Olhando para aquilo que Ele fez por nós. Ele nos amou apesar de nós, e por amor a Ele, nós devemos o amar sobre todas as coisas e amar ao nosso semelhante, amar ao próximo, amar aquele que nos perseguem, aqueles que nos traem, aqueles que muitas das vezes nos ofendem e nos faz o mal. Isso é escandaloso, isso é gritante, precisamos da graça de Deus para viver isso na prática. Esse amor nos leva ao próximo passo, porque não basta apenas amar, é preciso também agir. Nós precisamos agir. O amor é um amor em demonstração de ação. Foi isso que o profeta fez no versículo 2. No versículo 1 fica muito claro para a gente aqui o amor revelado dele, que ele ama apesar dela. Mas isso se desenvolve no verso 2. Olha o que diz o verso 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Então nós vemos aqui que Oséias, ele vai e compra a sua própria esposa. Parece uma loucura. Era algo que já era dele. Ele vai lá e compra aquilo que já era dele. Não porque ele vendeu, mas porque o próprio se deu.
porque o próprio se entregou, porque o próprio decidiu sair da aliança. Né? Então nós vemos aqui que com isso a sua esposa se colocou em uma condição de pobreza espiritual, em pobreza social, ela perdeu o seu valor. E não por uma ordem dele, mas porque ela decidiu isso. Essa é a nossa figura quando a gente abandona o Senhor. Quando a gente abandona o Senhor, essa é a nossa condição de pobreza espiritual. Né? Nós perdemos as virtudes que o Senhor diz a nosso respeito quando nós o abandonamos. Mas apesar do nosso abandono, o Senhor demonstra o seu amor em ação, assim como o profeta fez. Ele decidiu comprar aquilo que já era dele. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa que Cristo fez por você na cruz? Te lembra alguma coisa? Né? Você o abandonou e apesar de o ter abandonado, ele te comprou, não com coisas perecíveis, mas com seu precioso sangue. Essa é a figura que está clara aqui para nós. A quantia paga aqui por Gomer é significativa. Né? Eu trouxe aqui algumas definições. Né? 180 gramas de prata equivale a 15 ciclos. Uma arroba e meio de cevada, aproximadamente 220 litros. O total correspondente ao valor de um escravo comum em Êxodo 21, 32, que era 30 ciclos de prata. Então, o preço de Gomer era basicamente o preço de um escravo. Então, assim, ele teve que pagar por alguém que era escravo. Olha o nível que ela desceu. Olha o nível que a esposa dela desceu, ao nível de escravo. E essa é a nossa realidade. Quando nós abandonamos o Senhor, nós nos tornamos escravos daquilo que nós decidimos seguir. Escravos do pecado, escravos do orgulho, escravos de nós mesmos, escravos dos nossos ídolos. Nós nos tornamos escravos. Essa é a realidade aqui. Né? E aí, o profeta, ele paga o valor de um escravo. O profeta aqui, né, quando ele junta parte de um, parte de outro, isso revela para nós que ele tinha poucas condições financeiras. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o valor total. Ele não era alguém rico, mas apesar de ter poucos recursos, ele decidiu pagar o valor de sua esposa. Pagar o valor do resgate de sua esposa. Ele decidiu pagar aquilo que a sua esposa valeria por uma ordem do Senhor. Então nós vemos aqui que o amor de Oséias aqui é revelado em forma de ação. Ele dá tudo aquilo que iria lhe custar para resgatar a sua esposa. Meu irmão, isso daqui está implícito, é o que Cristo fez por nós. Isso aqui está indiretamente. Né? Eu estava assim, né, nervoso aqui por dentro, porque é em forma de figura, mas só em falar aqui eu acho que já está claro. A gente vai falando da realidade do profeta e sua esposa, a gente já vai compreendendo já que é a mesma coisa que Deus fez por nós em Cristo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós o abandonamos, viramos escravos do pecado e ainda assim ele pagou um alto preço pelo nosso resgate. Aqui nós vemos redenção. Aqui nós vemos redenção. Ele nos ama, nós vemos a graça de Deus e como consequência dessa graça nós vemos ele pagando um alto preço por nós. Nós vemos nitidamente redenção da parte de Deus para conosco. Então essa é a mensagem de Deus a Israel. Israel havia se desvalorizado espiritualmente, mas Deus estava disposto a pagar o preço total de sua redenção. E assim fez em Cristo, conforme 1 Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19, apesar de tê-los traído. Apesar de Israel ter traído, Deus pagou o preço por Israel. Apesar de nós termos traído a Deus, ele pagou um alto preço em Cristo Jesus pelo nosso resgate. Então nós vemos que essa ação redentora da parte de Deus, né, na figura do profeta, aponta para uma disciplina restauradora.
entra a parte do castigo que eu falei lá no início. Né? Não é simplesmente ir, né, e amar a esposa, pagar o preço para ela. Deus exige também algumas coisas. Né? Exige um período de disciplina, exige exclusividade. Deus deseja restaurar o seu povo. E para isso tem um período de disciplina. Né? Deus ama, Deus atrai, Deus busca, Deus compra, mas também não aceita qualquer coisa. Não aceita que você permaneça de qualquer maneira. Se você não entendeu o que é uma aliança, você vai passar um tempinho aprendendo. Deus é paciente, envia o seu Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar nessa missão preciosa. Então perceba o verso 3, diz assim, ó: e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você viverá comigo por muitos dias. Demanda um tempo, existe um período, não é eterno, mas vai demandar um tempo. A restauração requer tempo, requer dedicação, requer disciplina, discipulado, entre aspas, né? É o discipulado, é o período ali que você está sendo tratado. É necessário nós compreendermos isso. Existe esse tempo de restauração. Para esse tempo de restauração, é necessário discipulado, é necessário você investir em aprendizado, sentar para aprender, sentar para buscar ao Senhor, procurar pelo Senhor, decidir se dedicar ao Senhor. Então perceba que o verso inicia assim, ó: e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então aqui nós vemos, né, que existe um tempo de separação com um propósito da parte de Deus. Né? Sempre vai existir um período de tempo, né, de preparação com um propósito. Foi isso que Deus propôs aqui para o profeta e a sua esposa. Perceba que ele chama ela e diz, você viverá comigo por muitos dias. Né? Então, ele chama ela para ficar um período ali de abstinência, ficar um período ali de separação, ficar um período ali de restauração. É um período intencional. Oséias não apenas leva Gomer de volta, mas orienta ela a viver em abstinência. É um tempo sem intimidade, é um tempo de privações, é um tempo de renúncias. É um tempo de renúncias. Então, Gomer não é apenas trazida de volta, mas é chamada a reaprender a viver uma vida em aliança. É chamada a reaprender a viver uma vida de compromisso. Então, assim, Gomer é chamada pelo profeta a viver muitos dias com ele para aprender novamente aquilo que ela esqueceu, aquilo que ela desprezou, aquilo ou que ela não aprendeu. Né? Então, o profeta, muito paciente, sendo uma representação de Deus, chama Gomer para aguardar um período ali. Isso representa o período de disciplina de Israel. Aqui fala do cativeiro babilônico. Né? O período que o povo de Israel foi levado cativo por causa das desobediências, porque decidiram ir atrás dos deuses, decidiram abandonar o Senhor, viveram períodos dificílimos, mas é como eu disse lá no início, Deus tinha um propósito de disciplinar o seu povo, a fim de que esse povo fosse um povo fiel à sua aliança, fosse um povo dedicado ao Senhor. Então Deus, ele afastaria os ídolos e as alianças políticas para restaurar o coração do povo única e exclusivamente para ele. Então é para o bem. Para o bem, é aquilo que o pastor disse aqui na exposição anterior, né? Os muros que nos cercam, as adversidades, as dificuldades que se levantam no nosso caminho, na nossa trajetória, é porque Deus quer o nosso bem, nunca o nosso mal. Até os castigos, as disciplinas, é porque Deus quer nos restaurar. Às vezes você pensa, Deus não está falando comigo, parece que Ele não está respondendo, muito pelo contrário, Ele está te atraindo para mais perto. Ele está te chamando para mais perto. Ele tem o desejo de te restaurar, de te ensinar a ser fiel à sua aliança, de te mostrar que Ele deseja exclusividade no relacionamento com Ele.
Então, se você tiver o coração dividido, se prepara, que se você for um eleito, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Deus vai te cercar. E bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso, que Ele não desista de nós, que Ele não desiste de nós, que o seu amor fiel persevera constantemente em nos atrair para Ele. Mas essa disciplina não é castigo final. Ela prepara o caminho para a restauração, que é completa. Uma disciplina, um período de cativeiro ali, foi o período que o povo aprendeu. Não era para destruir o povo, era para restaurar o povo. Não era para mal, era para bem. Não era para malefício, era para benefício do povo. Então, assim, esse período de separação, esse tempo em que o povo iria ficar privado, era um período que preparava para a restauração. E é isso que nós vemos na continuidade do texto. Diz assim, verso 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Então nós vemos aqui que o objetivo desse afastamento é reconstruir a fidelidade, é reconstruir a aliança do povo para com Deus. Não se trata apenas de uma punição, mas de reconciliação, de purificação, de santificação da parte de Deus para com o seu povo. É a vara da disciplina, é o cajado do bom pastor que dá sempre um toquinho ali nas ovelhas, um toquinho que dói, toquinho que dói para restaurar, para purificar, para trazer para perto. E tem algumas figuras aqui significativas, que o texto fala, sem rei e sem líder, sem sacrifício, coluna sagrada, colete sacerdotal. Tem algumas figuras aqui, A primeira figura, sem rei e sem líder, representa aqui a ausência de liderança política e espiritual. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles ficaram sem liderança política e sem liderança espiritual. Uma representação. Quando fala aqui de sacrifício e coluna sagrada, fala aqui também de uma poda radical do sincretismo. Foi o que o pastor Wesley disse na semana passada. O povo estava dividido, queria uma hora Baal, outra hora queria Deus. Então, assim, Deus acabou com tudo. Não vai ter nem os deusezinhos de vocês e nem eu. Vocês vão ficar aí, fica aí na prova aí sozinho, fica aí na disciplina, fica aí na sofrência. Deus corta tudo. Essas partes aqui que ele dá ênfase, sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna, é igual uma mãe quando fala para o filho, já que tu não sabe usar, me dá isso aqui, tira tudo, priva, tira a liberdade, porque o povo não soube usar isso. Então vou te ensinar a construir isso, vou te ensinar a desenvolver isso. Então Deus corta tudo do povo, porque Deus quer um relacionamento verdadeiro, baseado em amor e em compromisso. Deus corta tudo para o bem do povo. Deus corta tudo para ensinar o povo. Deus corta tudo para que o povo não fique dividido. Para que o povo seja um povo único e exclusivo de Deus. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Se de repente você perdeu algumas coisas, cara, se alegre. Se alegre porque é Deus cortando, porque Ele te quer bem. Ele te quer perto. Ele quer você mais perto dele, Glória a Deus por isso. E assim, o texto culmina em uma esperança, como os estudiosos dizem, os teólogos dizem, culmina com uma esperança escatológica, que é o último verso, a promessa futura. Verso 5 diz assim, depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Nos últimos dias buscarão ao Senhor. Então, existe aqui uma esperança escatológica. Apesar do sofrimento, o propósito vai ser cumprido. O objetivo vai acontecer. Aquilo que Deus tinha como propósito
vai se cumprir. Glória a Deus por isso. Voltaremos ao Senhor e a Davi. Aqui nós temos uma profecia messiânica, né? Uma profecia do próprio Messias. Voltarão a Davi. É uma alusão ao Messias, filho de Davi, ao próprio Cristo. É uma realidade do Novo Testamento. Usa essa figura aqui. Então, quando o texto fala de Davi, visto que Davi já estava morto, está falando do próprio Cristo, do Messias. Lá no iniciozinho dos evangelhos, vem falando da árvore genealógica de Jesus. No final, fala Jesus, filho de Davi. Né? Então, é essa profecia aqui, é essa realidade que o texto está tratando. Quando eles hão de se voltar a Davi, está falando hão de se voltar ao Messias, hão de se voltar ao Cristo. Bendito seja Deus pelas disciplinas que nos fazem voltar para Cristo, que nos fazem voltar para o Messias. Israel não permaneceria para sempre em rebeldia. O povo de Deus não vai permanecer em rebeldia. Nos últimos dias, o povo há de buscar ao Senhor. O povo vai ser restaurado sob a orientação de Cristo. Essa é uma realidade que nós já temos experimentado. Cristo, por meio do seu Espírito, já tem agido, aberto os nossos corações para procurarmos por Ele. Bendito seja Deus pelas dificuldades. Eu acredito que todos nós aqui, unânimes, todos nós viemos ao Senhor pelas dificuldades. Olhamos para a realidade dos problemas, não encontramos solução em nós, em nada a não ser em Deus, em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Então, essa é uma esperança escatológica, né? É aquilo que os teólogos dizem, né? É o sim e ainda não. Né? Vai ser completo lá na frente. Nós buscaremos ao Senhor com perfeição, sem dificuldade, sem pecado, sem desânimo, sem os problemas que nos cercam nessa vida, mas por enquanto nós já podemos experimentar, porque Cristo já veio e deixou uma esperança que em breve voltará. Nós já podemos experimentar esse relacionamento, essa restauração, essa transformação que o Evangelho propõe para nós. Essa busca, ela é motivada não pelo medo, mas pelo temor reverente e bondade divina. O finalzinho do texto diz assim, ó, virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Se tem uma coisa que gera temor, tremor, reverência no coração do cristão, são as disciplinas do Senhor. São as disciplinas do Senhor. O salmista Davi disse, né, que o seu corpo estremecia quando ele tentava encobertar os seus pecados diante do Senhor. Quanto mais ele corria do Senhor, era pior. Era pior. Quanto mais ele corria, era pior. Ele corria, era pior. Ele corria, era pior. Até que ele decidiu se voltar para o Senhor com temor, reverência, e ele desfrutou de uma graça maravilhosa, bondade, misericórdia, restauração no Senhor, no seu Cristo. Então nós vemos aqui que nós somos atraídos pela bondade de Deus, nós somos atraídos pela graça de Deus. É esse amor que nos atrai, é esse amor que nos atrai. Virão tremendo ao Senhor e as suas bênçãos. A bondade de Deus é o que atrai o pecador ao arrependimento. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. É um salmo. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. Nós só nos voltamos para o Senhor porque sabemos que nele existe perdão. Nós seremos recebidos por meio de Cristo com bondade e misericórdia, porque Ele pagou o preço por nós. É a realidade de Gomer, ela não voltaria com medo, apesar da sua traição, do seu abandono, porque foi o seu marido que foi atrás dela, foi o seu marido que pagou um preço por ela, foi o seu marido que decidiu mudar a condição dela de escrava para livre, de alguém fora da aliança, de alguém que era adúltera, para alguém com dignidade dentro de uma aliança, dentro de um casamento. Essa é a nossa realidade. Essa é a figura do relacionamento de Deus para com o seu povo. Então é a bondade de Deus que atrai o pecador ao arrependimento e ao relacionamento com Deus. Deus restaura não com dureza,
mas com amor que transforma. Deus restaura a nossa vida, não com dureza, mas com amor que restaura, com amor que nos traz para perto dele novamente. Então nós concluímos aqui com 3 lições que esse texto aqui nos ensina. A primeira, né, que nós desde o início falamos, né, o amor de Deus é escandalosamente fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto. O amor de Deus é fiel apesar das nossas infidelidades. Podemos correr do Senhor, mas Ele permanece fiel. Se você é um eleito, você tem desfrutado disso, do amor de Deus que te persegue. Tu nunca tentou fugir, tentou abandonar, não? Nunca tentou largar tudo? Por que tu não conseguiu? Já parou para pensar? Por que tu não conseguiu? Tentou abandonar tudo, largar o Senhor e não conseguiu. Para quem eu irei? Essa pergunta, para quem eu irei? Isso é o amor de Deus, que te persegue com a fidelidade infinita, apesar de você, apesar das suas falhas. Então essa é a primeira lição que a gente aprende. O amor de Deus é escandalosamente fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Segundo, a disciplina de Deus é uma ferramenta de restauração, não de rejeição. Quando você estiver sendo disciplinado, castigado, está difícil, está duro, Deus quer te restaurar. É Deus, né, te informando que Ele te quer mais perto. É Deus trazendo a você a oportunidade de chegar mais perto dEle, de se relacionar mais, de buscar ao Senhor. De repente você estava indo para longe, né? Então a disciplina dEle é porque Ele te quer mais perto. Não se aproxime do Senhor, busque ao Senhor, pois a disciplina do Senhor, no momento, como diz Hebreus, né, não é bom, mas lá na frente vai produzir fruto de justiça, vai produzir transformação, vai produzir em nós o caráter de Cristo, vai produzir em nós fidelidade ao Senhor, vai cumprir o propósito estabelecido que Ele tem. E por último, nós temos aqui a esperança futura, que está no retorno ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Existia uma esperança e ainda existe uma esperança hoje para a sua igreja. Se você está em Cristo, se você desfruta de Cristo, você é alvo dessa graça, você é alvo dessa bondade, você é alvo dessa misericórdia. Mas agora, se você ainda não experimentou de Cristo, as portas da graça ainda estão abertas. Venha a Cristo, busque ao Senhor, volte-se para o Senhor, pois essa é uma esperança que está aberta para todos aqueles que dão ouvido à mensagem do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, para pagar o preço que aplacaria a ira diante de Deus pelos pecadores. E nós, o que nos compete fazer? Cair contritos, quebrantados aos seus pés, nos voltarmos para o Senhor. Então, se você ainda não veio a Cristo, venha ao Senhor, pois essa é a mensagem do Evangelho. Você precisa de Deus, você é um adúltero, você é um pecador, você abandonou o Senhor, você perdeu o seu valor fora de Deus, mas em Cristo Jesus, Deus decidiu pagar o preço pela sua restauração. Essa é a promessa e a esperança do Evangelho. Volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, agora, nesse tempo oportuno, até que Ele retorne e tenhamos um relacionamento pleno e perfeito com Ele por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Wesley.